O número de adolescentes procurando tratamento estético usando botox cada vez mais cedo é muito alto. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas, quase 7% de todas as cirurgias plásticas no Brasil são realizadas em adolescentes que têm entre 12 e 18 anos. A busca desenfreada por uma beleza imposta pela sociedade está mexendo com o corpo e a mente dos mais jovens. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a médica dermatologista Marcela Matos. Tudo bem, Marcela? Tudo jóia. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Bom, tem muita procura aí na sua clínica de adolescentes que querem ficar, por exemplo, como filtro do Instagram? Exatamente. Infelizmente, cada vez mais, tá? Nós vemos uma tendência a padronizações faciais, né? Então, pacientes mais velhas fazendo a tal da harmonização facial, então ficando com características muito semelhantes. Então, os jovens que ainda têm as inseguranças, a questão com a autoestima, a autoaceitação, eles começam a questionar se aquilo ali não seria ideal para eles. Então, um rosto que ainda está em formação é muito precoce, né? A gente querer colocar grandes mudanças, então fazer intervenções em mandíbula, em queixo, tudo isso é muito cedo, sendo que aquele rosto ainda pode transformar-se. Mas tem sido uma crescente e uma crescente realmente perigosa nos nossos consultórios. Qual é a reação dos pais? Como é que é? Porque o menor tem que ter autorização dos pais, né? Como é que é essa relação aí médica, adolescente e pais nessa situação como essa? Eu vejo as duas coisas, tá? Existe aquele adolescente que chega até o consultório desacompanhado dos responsáveis, que quer fazer um procedimento estético e, obviamente, o correto seria a gente não fazer mediante não ter um responsável no momento. Então, é necessária uma autorização. Eventualmente, né, o paciente vem com os acompanhantes, né, os pais ou responsáveis, sim, e muitas vezes o pai é um dos que está também apoiando aquele processo de transformação. Então, obviamente, né, nós profissionais, nós somos treinados, a gente passa por um processo muito sério de estudo para poder entregar o que é melhor para cada indivíduo. Então, muitas vezes, se não existe necessidade daquele procedimento, a gente ter aquela função, né, bem assertiva de dar uma negativa, né, não é indicado para o seu filho isso, e poder discutir, claro, baseado em argumentos sólidos, para que haja, sim, um não verdadeiro, e não simplesmente saia do meu consultório e vá tentar buscar em outro profissional, sim, o procedimento sendo executado. Mas, assim, a gente tem as duas vias. E o mais importante é isso, é esclarecer, claro, para o adolescente, que muitas vezes o não para ele vai ser muito mais difícil, mas para o pai, principalmente, o porquê da não execução do procedimento. O que mais eles querem mudar? A gente ouve muito falar, por exemplo, do botox preventivo, mas nessa idade a prevenção é o que exatamente? Para a gente considerar, então assim, até esclarecendo esse termo, né, um botox preventivo é quando a pessoa está começando a marcar as linhas que eram expressão. Então, eu tinha aquela linha que só quando eu mexia, eu fazia a linha e de repente não faço mais movimento, a linha já está ali fixa, né? Então, isso seria o caso do botox preventivo. No caso, né, que o pessoal, principalmente as meninas, têm vindo aqui no consultório pedindo um botox preventivo, muitas vezes não tem esse processo, né, de tendência à formação da linha, é porque querem um arqueamento da sobrancelha. E se realmente não existe um dano funcional, né, uma pitose de sobrancelha, então aquela queda importante, isso já não é preventivo, né? Então, chegar uma menina de 15 anos querendo fazer um botox preventivo, obviamente, nesse conceito ela não se enquadra, tá? Então, teria que ter realmente já uma tendência à formação, uma coisa que a gente não vê antes, né, dos 18 anos de idade, a formação das linhas, ou realmente um dano funcional, uma assimetria, por exemplo. É um caso que a gente pode fazer uma tentativa de correção se existe, né, uma sobrancelha muito diferente da outra, mas obviamente também vendo a real necessidade disso. Tá? Normalmente, adolescentes chegam falando, eu quero ficar igual a essa foto, ou igual a essa pessoa, ou ela quer por ela mesma. Como é que é isso? Como é que funciona? E tem menino que quer também?
Sim, nós temos as duas condições. Tem aquela que mostra a foto dela com o filtro do Instagram e fala, eu quero ficar assim, que já vem com parte de pessoas. Então, eu quero a boca da fulana, a sobrancelha de tal pessoa. E muitas vezes, numa análise, né, criteriosa do rosto desse paciente, a gente vê que não caberia aquilo, né? Então, cada pessoa tem uma estrutura facial diferente, às vezes um lábio muito projetado para um rosto muito delicado, a coisa briga, né? Então, ficaria feio, na verdade. Então, não simplesmente juntar as pecinhas do quebra-cabeça, né? Se são peças totalmente de quebra-cabeças diferentes, né? Não vai dar certo. E hoje também os meninos têm vindo. O que eu vejo hoje nas meninas? Uma tendência muito à questão do lábio, né? O lábio se tornou assim a vontade maior das meninas. E eventualmente uma correção de olheira, alguma coisa assim. Os meninos vêm muito pela olheira e pelo nariz, para tentar ver se tem uma forma não cirúrgica, né, de fazer um procedimento à base de preenchimento com ácido hialurônico para dar uma melhorada no perfil do nariz. Se o adolescente está em franca mudança do rosto dele, então assim, adolescentes, meninos, né, com 15, 16 anos, eu não faço porque eu espero ele passar por esse processo de maturação hormonal que vai mudar as características do rosto. Outra coisa também, meninos muito jovens querendo a mandíbula, né? A gente fala muito de meninas em consultório, né? Mas os meninos também muitas vezes vêm aqui com essa demanda, meu rosto é fino, eu teria vontade de colocar uma mandíbula mais masculina. E de repente, às vezes, isso é só uma questão de tempo, até ele realmente chegar com esse grau, né, de produção hormonal, que vai gerar uma mudança com aquelas feições de um homem mais maduro. Tá? Então também mexer nisso de repente antes, será que a gente não está criando, né, uma transformação que quando vier a mudança vai se somar e gerar uma coisa muito chamativa? Então tem esse questionamento também. Que riscos esse tipo de procedimento pode causar aí na vida dessa moçada tão jovem, né? Até para os pais terem um pouco mais de consciência também, de repente tentar em casa já convencer, né? Tem os riscos que são inerentes aos procedimentos aqui no consultório, né? Então, hematoma, infecção, edema, tudo isso faz parte de qualquer procedimento. Então, assim, claro, qualquer coisa injetável, eu corro o risco de gerar um desses efeitos colaterais? Sim, independente se é jovem, se é adulto, se é mais velho, isso sempre. Mas o que a gente está tratando principalmente aqui? Uma questão até de compulsão, né? Existe, sim, um distúrbio dismórfico, que é aquele indivíduo que não se vê do jeito que ele realmente é. Então, de repente, uma intervenção num período que a cabeça ainda está em formação, né? Então, existe uma imaturidade ainda em relação à sua própria autoimagem. Será que fazer isso não está estimulando ainda mais esse distúrbio psiquiátrico, né? Se não está gerando ainda complicações maiores de autoaceitação. Então, eu vejo muito esse lado também da necessidade de um acompanhamento com um psicólogo, né, com um psiquiatra, caso isso se torne uma obsessão e uma coisa que realmente não tem indicação e a pessoa fica com aquilo o dia inteiro martelando na cabeça, né? Então, sempre a parte estética, eu acho que assim, nós profissionais, nós temos uma responsabilidade imensa de ver quem que é o paciente na nossa frente, né? Se ele está buscando um procedimento de verdade ou se ele está buscando para tentar preencher alguma outra coisa que não está legal dentro dele, tá? Que dica você daria, por exemplo, para pais que têm filhos aí com 12, 13, 14 anos que querem fazer procedimento já na idade que estão? O que é legal? É ter uma conversa ou realmente levar até um médico para ter essa conversa? Que dicas você daria para esses pais que às vezes podem até estar tentando, né, tirar essa ideia, mas não conseguindo? Eu acredito que santo de casa não faz milagre mesmo, não. Então, assim, o pai e a mãe, muitas vezes, são vistos como aquele que vão contra, né? Então, às vezes, até isso aguça mais a vontade do adolescente, porque o pai falou que não pode, parece que ele até quer mais, só para realmente combater, naquela coisa do afrontar. Então, eu acredito que levar um profissional de confiança, que realmente trabalhe
quesito assim de bom senso e tudo, porque na hora que escuta de um profissional, né, não é do pai, da mãe, isso soa de uma maneira mais assim decisiva para o entendimento e para compreender assim, né, da possibilidade de tratar de repente uma outra coisa, tratar a pele, ah não, beleza, vamos aproveitar e tá com uma acne, vamos cuidar da pele, deixar a pele bonita, ao invés de preocupar só com a transformação do injetável. Então, eu acredito que levar realmente a um profissional capacitado que vai gerar, né, um pensamento positivo em relação à própria beleza, né, daquele paciente que está ali na frente, porque cada um tem a sua beleza e a gente não tem uma beleza padrão. Eu acho que a grande coisa de 2023 que a gente está tentando bater agora na tecla chama naturalização, é o oposto da harmonização. Então, é aquele tudo natural. Então, quem tem o cabelo afro, a gente tá, vamos deixar seu cabelo do jeito que tá, para de alisar. A gente tentar resgatar o belo dentro de cada um, porque cada um vai ter sua beleza e a gente precisa ressaltar isso. Então, tem um profissional para ajudar nisso, né? Vamos cuidar do seu cabelo, vamos fazer outra coisa, para desviar o olhar de uma coisa, né, obcecada, tipo o lábio, né, o nariz. Então, a gente consegue, sim, através de uma conversa bem feita, com calma, usando argumentos, né, que o adolescente gosta, fazendo uma brincadeirinha e tudo, a gente consegue, sim, tornar esse processo, né, que está sendo traumático, tanto para criança, eu falo uma criança, né, gente, 12 anos, é um menino, para o adolescente, quanto para os pais, né, isso aí pode, sim, ser uma coisa tranquila, que pode ser passada sem grandes traumas. Legal. Marcela, se alguém tiver uma dúvida, quiser bater um papo contigo, te acha no Instagram? Com certeza, tá? Eu sempre tô lá no Stories e, assim, se tiver alguma dúvida, às vezes eu faço as caixinhas, né, e coloco a dúvida da pessoa, que às vezes outras pessoas também têm mais dúvidas. Então, eu tô no Instagram, é Marcela Matos, com 2 T's, Simões, tudo junto. Marcela Matos, com 2 T's, Simões. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Imagina, eu que agradeço, viu? Excelente papo. Obrigada.